TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quinta-feira, 7 de maio, está no ar. Desde já, obrigada pela audiência, pelo carinho. Para quem está acompanhando o programa pelo canal 16, via Tech Cable em Petrópolis. Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 também via Tech Cable. Para você que está ligadinho aí pelo celular, laptop, pelo site tvc16.com para o Brasil e o mundo. Pessoal que acompanha também pelo Facebook TV Cidade Petrópolis. E agora também tem a galera do Rio que acompanha pelo capitalrio.com. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Vamos começar esta edição falando de transporte coletivo aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O Centro Histórico tem novas paradas para os ônibus e diferentes linhas das empresas Petroíta e Cascatinha estão tendo seus respectivos pontos de embarque e desembarque de passageiros alterados temporariamente. Então, você que usa o transporte coletivo tem que ter atenção. As mudanças ocorreram para evitar a disseminação do novo coronavírus em razão da aglomeração de pessoas na formação das filas nas entradas de algumas agências bancárias, porque ficam ali, tem a fila do ônibus, mais a fila das agências bancárias, complica, aglomera, então foi feita a mudança, vamos conferir. Nesta quinta-feira, pelo menos 10 linhas de ônibus da empresa Petroíta que ficavam na rua Paulo Barbosa serão deslocadas para o ponto provisório instalado no lado par da Rua do Imperador, próximo à loja das Casas Bahia. Entre elas estão as linhas 406 Doutor Tozé, 408 Vital Brasil via Coronel Veiga, 411 Vital Brasil via Alto da Serra, 427 24 de Maio, 438 Ciméria via Alto da Serra, 439 Doutor Tozé via Alto da Serra, 444 24 de Maio Rua Nova, 446 Ciméria via Coronel Veiga, 448 Olga Castrioto via Coronel Veiga e 449 Capitão Paladini. E por falar em Covid-19, todos os dias trazemos para você aqui um resumo da situação do Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, o balanço dos casos do novo coronavírus. E os números assustam. 8.536 mortes, 125.218 casos confirmados. Foram 10.503 casos novos confirmados, o maior aumento diário desde o início da pandemia. Em todo o país, 65.312 pacientes estão em acompanhamento. 51.370 pacientes estão recuperados. São Paulo, que é o epicentro do Covid-19 no Brasil, tem 37.853 casos e 3.045 mortes. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quarta-feira 13.295 casos confirmados e 1.205 óbitos por coronavírus. Há ainda 356 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 7.260 pacientes se recuperaram da doença. Na tarde desta quarta-feira, em Petrópolis, foi confirmado mais uma morte no município por Covid-19, o segundo do dia. A cidade registra até agora 13 óbitos. O homem de 68 anos, morador de Itaipava, faleceu no Hospital Unimed, onde estava internado desde o dia 30 de março. Até o momento, foram analisados 626 casos na cidade. Deste total, 186 positivos e 251 estão em análise. Há 69 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou ainda investigação esperando o resultado do teste. Até o momento, 71 pessoas estão recuperadas do coronavírus no município.
E ainda neste tema, a Prefeitura de Petrópolis informa que vem garantindo a segurança dos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus e informou que mais um carregamento de insumos básicos foi recebido na manhã de ontem, quarta-feira. Desta vez foram 10 mil aventais de proteção descartáveis e mais de 10 mil propés, equipamentos utilizados diariamente pelos profissionais em todas as unidades de saúde do município. E segundo a secretária de Saúde, Fabiola Reck, todas as unidades de saúde da cidade estão totalmente abastecidas. E vamos agora para um giro de notícias no Brasil e no mundo sobre a pandemia. Após atingir a marca de 3.045 mortos, o governo de São Paulo decretou luto oficial a partir desta quinta-feira, dia 7, em todo o estado até o fim da pandemia. No período, todas as repartições públicas e instituições de ensino deverão manter as bandeiras hasteadas a meio mastro. No Rio de Janeiro, o governo do estado e o Ministério Público estudam decretar lockdown diante do aumento de casos e óbitos. A adoção ou não da medida deve ser anunciada até amanhã, sexta-feira, dia 8. O Rio registra 1.205 mortes. Questionado sobre o surto da infecção no Brasil, que bateu recordes nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde disse que tem trabalhado com o governo brasileiro e que prestará assistência até o fim da pandemia. O ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Gabriel Neves, foi preso na manhã desta quinta-feira em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Ele e mais 3 pessoas que também foram detidas são suspeitos de corrupção na compra emergencial de respiradores para pacientes com coronavírus. Um estudo americano identificou uma nova mutação do coronavírus para uma versão mais contagiosa que a original. De acordo com os cientistas, a nova cepa apareceu na Europa em fevereiro e desde março é a forma dominante do vírus no continente e nos Estados Unidos. Os pesquisadores demonstram preocupação sobre o possível impacto dessa mutação no desenvolvimento de vacinas e tratamentos contra a doença. Os autores do estudo afirmam ainda que, além de se espalhar rapidamente, a nova cepa pode deixar os indivíduos suscetíveis a uma segunda infecção. Vale ressaltar, porém, que o estudo passará por revisão e que mutações são comuns e, no geral, não costumam alterar de forma significativa os vírus. Com os Estados Unidos registrando cerca de 20 mil novos casos de Covid-19 por dia, Donald Trump voltou atrás sobre desmantelar a força-tarefa contra o vírus liderada pelo seu vice, Mike Pence. O político afirmou que o trabalho apenas mudará o foco, priorizando a reabertura do país e o desenvolvimento de uma vacina. O grupo foi criado para centralizar a resposta do governo à pandemia, uma vez que os Estados Unidos se tornaram o epicentro da doença. A região mais atingida, a cidade de Nova York, decidiu fechar o metrô durante a madrugada pela primeira vez em 115 anos de história. As atividades foram interrompidas para permitir a desinfecção de trens e estações. A medida será repetida diariamente por tempo indeterminado. E voltamos com as notícias aqui de Petrópolis. O Procon Petrópolis autuou 4 mercados da rede do Supermercado Extra e o Mercadinho Itaipava por descumprirem o requerimento da nota de investigação preliminar para que apresentasse o registro fiscal de compra e venda de mercadorias. O órgão de defesa do consumidor recebeu denúncia de abusividade de preços e pediu as notas de itens da cesta básica para apurar se houve aumento na margem de lucro, conhecido como MERCAP, entre os meses de fevereiro e março. E quinta-feira aqui no programa Original é dia do quadro Seus Direitos com o advogado Daniel Vasconcelos. Hoje no quadro Seus Direitos, o tema é a possibilidade de alteração do horário por parte do empregador. Será que é possível o empregador trocar o horário do seu funcionário de forma unilateral? É o que vamos ver hoje. Empregador é a pessoa que contrata, chamada vulgarmente de patrão ou chefe. É comum que o empregado realize adaptações em sua vida em decorrência do seu trabalho.
Todas as outras coisas que precisamos ou queremos fazer, iremos agendar para um horário que não colida com o horário de nosso expediente. Acontece que com o passar do tempo, ficamos acostumados com aquela rotina, na qual nós conseguimos realizar todas as nossas tarefas fora daquele horário de trabalho, do horário de expediente. Podemos dar o exemplo de uma pessoa que trabalha em uma fábrica, cujo horário de expediente dela é de 8 horas da manhã às 17 horas da tarde. Então essa pessoa, ela consegue, por exemplo, com facilidade deixar o seu filho na escola na parte da manhã, caso ele pegue por volta das 7 horas. Mas e se de repente a empresa tenha a necessidade que aquele empregado ele pegue um pouquinho mais cedo? Ele vai pegar às 7 horas da manhã e ele vai sair às 16 horas da tarde. Como que fica essa situação? Desse modo, o funcionário que deixava seus filhos na escola às 7 horas da manhã, ele não terá mais como fazer. O empregado ele precisará arrumar outro jeito, outro modo de realizar isso, fora do seu horário de expediente. Então aquele empregado ele fica com dúvida, se ele pode ou não ter seu horário de trabalho alterado de uma forma unilateral, ou seja, sem o seu consentimento. Será que isso é permitido por lei? Em regra, a resposta é sim. Infelizmente, o trabalhador ele terá que resolver seu problema com a escola dos filhos, tendo em vista que, em regra, o empregador ele pode mudar o horário de trabalho de seus funcionários, já que é do empregador, o direito de dirigir os trabalhos, inclusive podendo mudar não só o horário, como o turno. Normalmente, a alteração que gera mais reclamações entre trabalhadores é aquela que os obriga a mudar de turno, do diurno para o noturno, ou do noturno para o diurno. De fato, tal alteração gera prejuízo para a saúde e para o cotidiano e a vida pessoal do trabalhador. Importante lembrar que exige adequações não só do trabalhador, mas de toda a sua família. Muitas vezes o empregado ele é obrigado a deixar outras atividades que já realizava, como cursos, um segundo emprego, uma faculdade, por conta dessa mudança de horário. Nesse caso, a Justiça em geral ela considera a alteração prejudicial ao trabalhador, mas é preciso analisar caso a caso. Não é possível afirmar que sempre que o patrão mudar o horário de trabalho, a mudança de turno, a alteração será ilegal, se ocorrer sem o consentimento do empregado. Por quê? Há casos em que não fica configurado o real prejuízo do empregado. Então, nesse caso, a alteração de turno ela é legal, ela é válida. A solução para não ter o horário modificado após o início de seu contrato de trabalho, ou pelo menos não ter o turno modificado do diurno para o noturno, é fazer constar no contrato de trabalho ou em acordo coletivo ou convenção coletiva uma proibição de alteração de horário ou de turno de trabalho sem que o trabalhador concorde. E esse foi o quadro Seus Direitos de hoje e até a próxima. Muito obrigada, Daniel. São dicas sempre úteis, vale a pena conferir toda quinta-feira aqui no programa original. E se seu pet precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa de coisas fofinhas, um Vet Patas e Pelos. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio, teve acesso a uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises entre os meses de março e abril. E os resultados mostram o impacto da pandemia de Covid-19 no setor de bens e serviços em todo o estado do Rio de Janeiro.
As sondagens foram realizadas em diferentes datas e mostram que o cenário de crise vem piorando. Entre os dias 14 e 15 de abril, os pesquisadores ouviram 554 empresários. Os dados desse momento da consulta mostram que 92% dos entrevistados experienciaram redução de demanda pelos produtos e serviços depois da quarentena. Desse total, 45,3% acham que o cenário vai piorar em maio contra 16,3% que acreditam que haverá melhora na situação atual. Abre aspas. O setor de bens e serviços foi diretamente afetado pelas medidas de isolamento social impostas pela pandemia. O Sicomércio, assim como o empresariado em geral, tem buscado alternativas para manter as empresas funcionando. Mas nossos recursos estão se esgotando e sem expectativa da retomada da economia pelos municípios do estado. Teremos ainda muitos problemas pela frente, fecha aspas, disse Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis. E a Mega Sena sorteia hoje o prêmio acumulado de 56 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2.259 serão sorteadas a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, no espaço Loterias Caixas, localizado no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Nesta semana, por causa do Dia das Mães, a Caixa Econômica Federal está promovendo a Mega Semana das Mães com 3 sorteios da Mega Sena. O primeiro ocorreu na última terça-feira e os outros 2 ocorrem hoje e sábado. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A cartela com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta. E ainda falando de coisas boas, tem show, isso mesmo. Não é, Beth, mas não pode aglomeração. Mas show são as famosas lives dos artistas nacionais, internacionais e locais. E tem show, tem live aqui de artista petropolitano. A banda petropolitana SOS seguiu a tendência dos grandes artistas e vai promover nesta sexta-feira, 8 de maio, uma live pelo YouTube. O encontro está marcado para as 7 horas da noite e promete contar com um repertório pra lá de especial. Isso porque as músicas tocadas marcaram a década de 80. A banda vai apresentar sucessos nacionais e internacionais de artistas que marcaram época e outros que fazem sucesso até os dias de hoje. Os amantes do rock e MPB podem se preparar. Nas redes sociais da banda, que aparece aqui na tela, vocês podem encontrar mais informações. Vamos conferir agora o Hospital Umvete Patas e Pelos. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Para você que está acompanhando as notícias do programa original, temos mais uma e vamos falar agora de um trabalho muito relevante que o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha vem realizando. Semana passada foi o primeiro lá no Terminal Itamaraty e hoje, aqui no Terminal Correios, eu converso agora com o comandante do Batalhão Dom Pedro, o Coronel Alain. Coronel, bom dia, obrigada por disponibilizar seu tempo mais uma vez para a gente dar essa notícia tão importante para a população, saber da presença do Exército nesse momento que a sociedade toda está engajada, todos unidos aí em prol de uma ajuda em relação a esse momento de pandemia e o Exército sempre presente. Um bom dia, Beth, bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Petrópolis, né? Eu queria agradecer o trabalho de vocês, muito importante nessa cobertura aí das nossas atividades. Realmente, como você falou, é uma união de esforços, né? Tanto da nosso poder municipal, estadual e as Forças Armadas representando a administração federal. Nós estamos realmente numa frente aí na preservação da saúde pública, né?
colaborando na desinfecção de várias áreas de grande circulação e hoje estamos aqui em Correias fazendo esse trabalho. Na semana passada, lá no Itamaraty, foram efetivo de 15 homens e viaturas. Hoje também repete esse mesmo trabalho? Hoje também, pela estrutura e o tamanho das instalações, repetimos a mesma quantidade de pessoas e a mesma quantidade de viaturas e material. Só para lembrar, quem não acompanhou no dia, nós já mostramos aqui também que vocês fizeram um trabalho bem importante na doação de alimentos para várias instituições. Esse trabalho já encerrou? Já é um trabalho, foi de uma semana, né, duração. Nós também trabalhamos na doação de sangue, né? Então é toda uma faceta de necessidades que a população está enfrentando neste momento e a gente está apoiando dentro das nossas capacidades e limitações. Então estamos fazendo a doação de sangue semanalmente, porque não adianta também encher o banco de sangue que ele não tem estoque, é um produto que é muito perecível. E a campanha de doações de alimentos, que conseguimos uma expressiva quantidade de alimentos e materiais de limpeza, perfazendo aí 3 toneladas, mais de 3 toneladas, e quase entidades que foram beneficiadas com esse material. E vale lembrar também, porque às vezes a pessoa fala assim, mas foi no terminal Itamaraty, Correios, vai ter em outros terminais também, e já começa também em outras partes da cidade, como na Vila Militar, né? Tem um espaço ali que é uma vila militar, mas o público circula ali de 6 da manhã a 8 da noite, então é importante também essa desinfecção, né? Certo, exatamente, Beth. Nós fazemos nas áreas de grande circulação, então nós vamos também trabalhar na Vila Militar e nos outros terminais ali da cidade. E findando as áreas mais de grande circulação, nós retornamos e vamos repetir esse procedimento, sendo a ação coordenada pelo Comando Conjunto Leste. Isso é importante frisar, porque às vezes a pessoa acha que é um trabalho pontual, e não é. Enquanto estiver nesse momento de pandemia, o Exército está atuando em várias áreas ali, ajudando no que couber, no caso, ao Exército fazer, né? Exatamente. Então não é um trabalho pontual, né? Mas enquanto durar, como você falou, essa situação de uma guerra que a sociedade enfrenta contra o coronavírus, a gente vai estar presente e vai estar sempre apoiando a sociedade dentro das nossas capacidades. O senhor pontuou muito bem, falou muito bem que é uma guerra realmente que nós estamos enfrentando, porque é um inimigo que a gente não vê, que a gente não sabe onde está e ao mesmo tempo pode estar em todos os lugares. Então é uma guerra que todos têm que enfrentar e o Exército aí, óbvio, fazendo a sua parte, e acredito eu que tenha mais ações, né, comandante? Eu não entendi a pergunta. Porque a gente está tentando manter aqui o distanciamento, então mas nós estamos num terminal, muito barulho também. O Exército também tem outras ações enquanto durar a pandemia, né? Não vai parar aí só, que já foi bastante coisa, doação de sangue, doação de alimento, higienização, enfim, tem outras ações também, né? Temos. Na verdade, as Forças Armadas é concebida para um tipo de combate, né? De outra guerra, mas agora está exigindo novas técnicas, táticas e procedimentos. O pessoal rapidamente capacitou nessas áreas e vamos atuar dentro das necessidades e estamos em condições de apoiar sempre que a sociedade necessitar. O Batalhão Dom Pedro não é um batalhão imenso, como tem outros por aí, mas é um batalhão que tem um efetivo considerável e que vocês estão ali tentando manter a rotina melhor que pode dentro desse momento de pandemia. Mas antes da gente encerrar também, só se possível deixar uma mensagem aí para a população de Petrópolis, quem assiste aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, porque a gente está pela internet, como as pessoas podem contar com vocês. Como você bem disse, é um inimigo invisível, né? Então, a atitude das pessoas, né, colabora bastante para esse momento que a sociedade brasileira vive. Então, a sociedade, nesses momentos de necessidade, pode contar com as Forças Armadas, com o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, que é uma instituição de Estado, que tem uma disponibilidade permanente, dedicação exclusiva, 24 horas, 7 dias por semana e de permanente prontidão. Conte conosco, Montanha. Coronel, muito obrigada mesmo, sempre à disposição
para falar com a sociedade aqui através do programa original. A gente só tem a agradecer a disponibilidade e um bom trabalho para vocês, porque a gente precisa muito, né, do trabalho do Exército. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, Beth. Bem, o programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.